Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 13. A leitura está nos versos, especificamente o verso 20 e o verso 21. Somente esses dois versículos na palavra que Deus tem para nós no primeiro culto da família do ano de 2025, em nome de Jesus. Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Vamos lá. Segundo Reis, capítulo 13, verso 20, diz assim: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Se você diz amém. Um texto que é até relativamente conhecido, principalmente em cultos de início de ano, porque essa palavra tem muito a ver com este momento que nós estamos vivendo agora. Todo mundo acabou de passar por um final de ano em que a gente passa pelo Natal, passa pelo momento do Ano Novo, a gente celebra, a gente comemora, a gente para pensar em tudo o que aconteceu no ano passado, faz um balanço, faz uma análise, fala assim: olha, o ano acabou, agora começa 2025, um ano novo. Eu coloco metas novas, projetos novos, eu quero alcançar isso, eu quero fazer aquilo, eu quero realizar aquilo. E todos nós sempre traçamos muitas metas para o início de ano. Todos nós colocamos sempre muitos objetivos no começo de ano, para se quando vira o calendário, vira uma chavinha dentro de nós, e as esperanças se renovam, e a gente começa a projetar coisas novas. E eu quero dizer para você, se você projetou coisas novas para esse ano, tenha certeza, Deus também tem projetos novos para a sua vida. E se você não projetou coisas novas, eu tenho uma outra notícia para você: Deus vai te dar sonhos e projetos novos, porque este ano Deus quer, Deus pode e Deus vai fazer grandes coisas no nosso mundo. Quem acredita nisso? Mas, se a gente projeta coisas novas e nós queremos viver o novo, nós temos que entender que todos nós temos um adversário, nós temos um inimigo, e o inimigo que quer a todo momento te ver chorar, te ver triste, te ver frustrado, frustrada, decepcionado, decepcionado. O prazer do inimigo é ver a gente no chão. O prazer do adversário é ver a gente caído. O prazer do inimigo é matar os nossos sonhos, é matar aquilo que nós projetamos. Então, quando a gente coloca um propósito, o inimigo começa imediatamente a trabalhar, a tramar para tentar impedir aquilo que a gente projetou e aquilo que Deus tem para realizar. E essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que por um caminho ele vem, mas por sete ele vai retirar. Porque aquilo que Deus determinou para a sua vida, aquilo que Deus determinou para a nossa vida, vai se cumprir, vai acontecer, queira Satanás ou não, queira o inimigo ou não, o Senhor é poderoso para realizar o milagre. Quem acredita, quem acredita, quem acredita? E esse texto é interessante porque ele nos fala sobre a vida do profeta Eliseu. E eu não vou entrar aqui na biografia de Eliseu, porque nós conhecemos muito a vida desse homem. Mas Eliseu, ele foi o sucessor do profeta Elias, e um homem com um chamado muito grande diante de Deus. Ele pede ali a porção dobrada do espírito de Elias, e muitas pessoas até não entendem exatamente o que isso significa, mas a porção dobrada era o que um filho pedia, o filho primogênito pedia ao seu pai. Por quê? Porque aquele filho estava pedindo para receber as bênçãos que estavam sobre o seu pai e também as responsabilidades que estavam sobre o seu pai, para que quando o seu pai morresse, o seu pai deixasse esse mundo, ele desse sequência ao legado do seu pai. Quando Eliseu pede para Elias a porção dobrada do seu espírito, ele está pedindo para que Eliseu autorizasse a
ser o seu sucessor, a dar continuidade no ministério que Elias tinha sobre a terra. E Eliseu começa a realizar muitos milagres, e biblicamente falando, somente Jesus operou mais milagres do que o profeta Eliseu. Eliseu foi o homem, depois de Jesus, que mais operou milagres nas Escrituras Sagradas. Um homem tremendo, poderosíssimo, com autoridade diante de Deus. Só que este homem, com uma caminhada tremenda, este homem que fez muitos milagres, este homem que foi tremendamente usado por Deus, respeitadíssimo também, chega um momento ao final da sua vida. E Eliseu, ele fica enfermo. Eliseu, ele fica doente, e aquela doença de Eliseu vai se agravando, e o texto bíblico nos diz aqui nesse mesmo capítulo 13, que Eliseu, ele morre desta doença que ele contraiu. E é curioso isso, né? Porque ele curou tanta gente, e ele ficou enfermo, e ele morre da sua doença. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele tem um tempo, uma hora determinada para cada um. E Ele tem um propósito específico para a vida de cada um. E enquanto você cumprir o seu propósito, Deus vai te chamar, vai te recolher para levar com Ele. Mas antes de cumprir este propósito, não tem Satanás, não tem demônio, não tem macumba, não tem trabalho, não tem feitiçaria, não tem trabalho na cachoeira, na encruzilhada, que vai te tirar do lugar que Deus te colocou. Quando Deus estabelece um propósito, Ele se responsabiliza por esse propósito. Eu sei que vocês chegaram aqui, vocês ainda estão quietinhos, ainda estão pegando o tranco, mas eu queria que você virasse por mão à direita, à esquerda e falasse para ele assim: ó, Deus se responsabiliza por você, Deus se responsabiliza pela sua vida, Deus se responsabiliza pelo seu chamado. O propósito que Ele tem para você está nas mãos dele. Ninguém vai parar, ninguém vai impedir. Ele fica enfermo, e quando ele está enfermo, já é à beira da morte, o rei Jeoás vai ter com ele. Eu nem cheguei no texto que nós vamos pregar ainda, mas ó, escuta isso aqui, que isso aqui é interessante, isso aqui é importante, principalmente agora que ele escuta isso é importante. O rei Jeoás, o rei de Israel, vai ter com ele, com Eliseu, e Eliseu está doente, está enfermo ali na cama, e quando Jeoás chega diante dele e fala assim: meu pai reconheceu Eliseu como uma autoridade, como o pai da nação de Israel, como a voz mais potente, mais importante da nação de Israel, mesmo ele sendo rei. Ele reconheceu a autoridade profética de Eliseu. Ele falou assim: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Você é o carro de Israel, você é o veículo que Deus usa para conduzir esta nação, você é o cavaleiro, e o cavaleiro é quem é na frente da batalha, o cavaleiro é quem tomava a liderança, você é o líder, você é o responsável. O que vai ser de nós quando você se for? O que vai ser da gente quando você não estiver mais aqui? Você é o condutor desta nação. O que vai acontecer? O que vai ser de nós se Deus escolher você? E ele lamenta ali a morte de Eliseu, a doença, vendo o filho de Eliseu que estava chegando. E Eliseu fala para ele assim, em outras palavras, usando as minhas palavras para poder explicar. Ele fala: eu posso ir embora, mas o Senhor vai continuar cuidando da sua vida. E tudo aquilo que Deus me usou para fazer, se um dia eu não estiver mais aqui, outro vai chegar, outro vai vir, porque os homens passam, mas a obra de Deus permanece. Porque Ele é o dono da obra, Ele é o dono da casa, Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da profecia, e Ele é quem faz e realiza, usando as pessoas também. E aí, naquele tempo, Israel estava sendo tremendamente atacada por uma nação que era a Síria. A Síria vivia atacando Israel. Eles atacavam Israel em várias frentes, sempre guerreando, e eles estavam levando vantagem. E o exército de Israel cada vez morria mais soldados, o exército estava mais enfraquecido, e a Síria vencendo, a Síria dominando. E aí aquele rei, o rei Jeoás, ele estava com medo de perder totalmente o domínio da nação de Israel contra o seu adversário, os sírios. E aí Eliseu faz com ele um ato profético. Acredita em ato profético?
Às vezes, irmão, a gente fala para você, vira para o irmão, fala outra coisa, estende a sua mão, levanta, tem a pessoa que acha que isso é bobagem, mas isso são atos proféticos diante da presença de Deus, e Deus opera através dessas coisas, irmãos. Eliseu fala para ele assim, ó, pega um arco, põe uma flecha e atira, e aí abre a janela e atira. Aquele homem abriu a janela do quarto de Eliseu, pega o arco, pega a flecha e atira, e quando ele atira aquela flecha, a flecha sai. Eliseu ali do seu leito, talvez acamado com pouca força, usa a pouca força que ele tinha para poder bradar na terra e dizer assim: esta é a flecha de salvação, esta é a flecha da libertação. Os inimigos que você tem lutado e que você tem perdido com a sua força, Deus vai dar vitória, Deus vai dar escape, Deus vai dar livramento, e Deus manda dizer para pessoas aqui nesta noite: abre a janela, abre os seus horizontes, olha para fora, pega o arco, pega a flecha e tenha certeza que aquilo que te parou até hoje, aquilo que está te derrubando agora, não vai mais te derrubar, porque Deus está te dando uma estratégia nova, uma arma nova, força nova e vitória nova. Atira a flecha, símbolo do livramento. E ele diz assim: os filhos vão vir contra vocês em uma batalha em fé, e lá nessa batalha Deus vai dar vitória para Israel. Agora pega mais flechas, Joás, põe no arco, não atira para cima não, agora atira para baixo, atira para o chão, atira. E Joás pega uma flecha, atira, pega a segunda, atira, pega a terceira, atira, e parou. Eliseu ficou olhando para ele, silêncio. Joás olha para Eliseu, Eliseu olha para Joás, e Joás não faz mais nada. Dá uma olhada para o seu irmão, só olha, fala, Natan, só olha para ele. Agora fala para ele assim: parou por quê? Parou por quê? Parou por quê? Parou por quê? Quando Deus te chama para uma obra, para fazer algo, quando Deus te dá o arco na mão e te fala pela flecha, atira uma flecha, atira duas, atira 5, atira 10, atira 20, até Deus manda parar. Continua atirando, continua atirando, continua atirando, continua atirando. Tirei a flecha da oração desse meu esposo, não aconteceu nada, continua tirando, continua tirando, continua tirando. Quando Deus usa Eliseu para falar com Naamã, é o mesmo profeta, mas era com Naamã. O que ele fala? Vai até o Jordão e mergulha quantas vezes? Quantas vezes? Deus deu um número ou não deu? Se Naamã mergulhasse 5, tinha acontecido um milagre? Se Naamã mergulhasse 6, tinha acontecido? Aconteceu quando ele mergulhou? E depois de mergulhar 7, se ele mergulhasse mais uma, ele ia resolver alguma coisa? Era 7. Quando Deus dá um número, quando Deus dá uma direção específica, Ele faz daquele jeito. Mas e quando Deus não fala nada? Continua tirando, continua tirando, continua tirando, continua tirando. Deus não me disse quando que Ele vai abrir a porta de emprego. Continua tirando seus currículos. Deus não disse quando eu vou passar no concurso público. Continua se inscrevendo e atirando, continua tirando. Deus não me falou quando eu vou passar no vestibular. Continua tirando, continua tirando, continua
continua tirando. Até Deus mandar parar, continua tirando as flechas que Ele colocou. Deus está entregando flechas aqui na mão de crente. E Ele manda você continuar tirando na subdetalhe. Porque 2025 é ano de Deus da vitória completa. Jeoás tirou uma vez, duas, três, parou. Eliseu olhou para ele, esperou, ele não fez mais nada. Aí Eliseu falou para ele assim: 6 ou 7 vezes deveria ter atirado, mas porque você atirou só 3, você vai ter uma vitória pela metade. Olha aí, Jesus! Engraçado, eu fui na feira, todo domingo eu vou na feira. Aí eu fui pagar e você me pagou no cartão de débito. Só que hoje eu tinha levado dinheiro. Aí quando eu fui pagar assim, me pegou a maquininha de cartão, eu falei: não, hoje é com dinheiro. Hoje é com dinheiro, que novidade. Então quase ninguém mais usa dinheiro. Aí eu falei: realmente, eu estou no Pix ou no cartão, ninguém mais usa dinheiro quase. Ele falou: pra você ver, esse dia eu estava andando na rua, o menino me contando. E aí eu vi, estava meio chovendo assim, eu vi na calçada assim no meio fio, uma nota de 5 reais. Aí eu fui lá pegar a nota, quando eu abaixei para poder pegar, só tinha metade da nota. Meu Deus. Aí eu falei para ele assim: você cortou com 2,50, né? Aí ele falou: antes eu tivesse achado 2,50, se eu achasse 2,50 com uma nota de 2 inteira e uma moeda de 50 inteira, eu ainda comprava alguma coisa, mas com meia nota de 5 eu não compro. Quem tem metade não tem nada. Deus manda dizer: Ele não vai te dar meia bênção, Ele não vai te dar meia porta, Ele não vai te dar meio ministério, Ele não vai te dar meio emprego, Ele não vai te dar meio nada. Ele vai fazer a vitória completa, Ele vai dar a bênção completa, Ele vai dar a bênção completa, mas continua tirando. Quem vai conseguir vitória completa nesse ano? É forte. Estou chegando no quê? Estou chegando, pastor. Espera aí, estou chegando. Glória a Deus! Não posso dar. Aí depois deste ato, o último ato público de Eliseu, o último. Fala que ele ajudou o rei, ele fala essa palavra para o rei vai embora, e depois Eliseu morre da doença que ele tinha. Que é isso que nós temos. Aí quando Eliseu morre, o que as pessoas fazem? O que tem que fazer como que morre? Sepultaram Eliseu. Sepultaram Eliseu. A Bíblia não nos dá aqui uma margem de tempo, não nos diz quanto tempo aconteceu, mas Eliseu morreu, Eliseu foi sepultado. Só que aí, volta no versículo anterior, o 20, por gentileza. Isso. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Bom, o versículo continua, mas podia ter mudado para o versículo seguinte, porque aqui já é outro assunto. Eliseu morreu, sepultado, ponto. Aí começa uma outra fase da história. Que outra fase? Ora, as tropas dos Moabitas invadiam a terra, e eles faziam essas invasões com frequência. Por quê? Porque os exércitos de Israel estavam focados para lutar contra os inimigos da Síria, e os exércitos estavam ficando muito fracos. Então todos os soldados estavam mobilizados para a guerra contra a Síria. Então eles estavam lutando e a cidade ficava desguarnecida, ficava enfraquecida. Aí os moabitas vinham, aproveitando a fraqueza do exército, e atacavam a cidade para roubar as colheitas, para roubar os animais, para poder saquear a cidade. Então eles faziam isso com frequência. E eles faziam isso em algumas épocas específicas do ano, as épocas das colheitas principalmente. Quando colhia ali o grão, eles chegavam a saquear a cidade e levar a colheita embora. E havia uma colheita que acontecia geralmente no início do ano. Então, os moabitas invadiam a terra à entrada do ano, ou no começo do ano. E aqui tem algo interessante de Deus para mim. Sua vida é uma promessa. Obrigado por isso. Talvez em 2024 você plantou e plantou. Mas plantou. Quem plantou em 2024?
E às vezes você plantou muito e regou com lágrimas, com choro, com o joelho no chão, com oração. Quem regou a sua semente em 2024? E aí começa o ano. Aí quando você está perto da colheita, você pensa, agora eu vou colher. O que acontece? O inimigo se levanta para tentar roubar as suas colheitas. E ele tenta vir logo no começo do ano. Eu quero dizer para você uma coisa, eu não sei como foi até o ano passado, mas eu profetizo que a partir desse ano o inimigo não vai mais roubar as suas colheitas. Eu profetizo, meu querido irmão, minha querida irmã, você pode plantar algo que demora para colher, porque se você planta uma sementinha de feijão, dias depois já está lá. Se você planta uma semente de uma árvore, um pé de mango, uma mangueira, você vai levar anos para colher. Só que quando você colhe, não é uma semente, você vai colher muitos frutos. Tem plantio que você colhe rápido, tem plantio que você demora para colher, mas aquilo que você plantou, moabita nenhum vai roubar, vai roubar. O que você plantou, você vai colher na presença do Senhor. A colheita vai chegar na sua mão, vai entrar no seu celeiro. Eu profetizo que todo plano traçado, toda arma forjada, todo inimigo que se levanta para tentar te roubar, espoliar, saquear, ele cai por terra nessa noite. Porque este ano vai ter colheita na sua vida, vai ter colheita na sua casa. Eliseu morre, sepultam Eliseu. Passa um tempo, não sabemos quanto tempo, início de ano. Vamos para a gente entender? Janeiro, comecinho do ano, os moabitas vão invadindo a terra. Só que eles vêm escondidos. Eles não vêm à vista, eles vêm escondidos. Só que aí acontece um outro fato. Passa para nós, versículo 21. Foi o 21 para nós, em nome de Jesus. Enquanto acontecia o final de ano, começo do outro ano, tempo de colheita para muitas pessoas, um homem morre. E este homem que morre, ele também tem que ser sepultado. A tradição judaica diz que este homem aqui que morreu, ele era esposo da profetisa Hulda. Você vai ver, ela vai aparecer um pouquinho mais lá na frente no livro de 2 Reis mesmo. Vai ter um relato sobre ela. Essa mulher, essa profetisa Hulda, era uma mulher cheia de autoridade de Deus. E o marido dela, segundo a tradição judaica, ele era um homem muito simples. Ele não tinha um chamado profético. Ele não era um cara que eis que te digo, alguém que sapateava na espírito, não fazia grandes coisas. Mas ele era um cara que tinha um coração tremendo. O nome dele não era conhecido por muitos como o nome da esposa dele, Hulda, vai ser. Mas aquele cara fazia diferença na vida de muitas pessoas. Olha para um irmão do seu lado e fala assim: talvez ninguém te conhece, o seu nome não é famoso, mas Deus tem te usado para fazer a diferença na vida de muita gente. Às vezes nos bastidores, irmão, tem gente fazendo muito mais do que outros que estão aparecendo e dizendo que faz e acontece. A tradição judaica diz que este homem era uma pessoa que ele ficava na porta da cidade, na entrada da cidade. Ele ia todo dia lá com um cântaro de água e alguns pães que ele mesmo fazia. E ele ficava lá, e quando passavam os viajantes que estavam com fome, que estavam com sede, ele oferecia água, ele oferecia pão, ele dava ali um respeito, dava uma ajuda para pessoas desconhecidas. Ele fazia coisas para pessoas sem receber nada em troca. A esposa dele profetizava, todo mundo conhecia, a grande profetisa Hulda, a famosa, aquela que estava em destaque. Ele não estava, mas ali na porta da cidade, ele oferecia pão, ele oferecia água. Sabe, Deus manda dizer: talvez você ache que você não tem nenhum dom, talvez você ache que você é pequeno, talvez você ache que você não é ninguém, mas Deus está te dando pão e está te dando água nesta noite. Usa
ela precisa de um pão, ela precisa de uma água, ela precisa de uma carona. E é isso que Deus pode estar usando você para oferecer muita gente. Quem está entendendo o que Deus está falando? Isso é da tradição judaica nos diz. Mas a Bíblia não dá o nome dele. No texto aqui, o original não tem. Era um homem que morreu. Mas ele morreu numa época da colheita, que era uma época em que todas as pessoas estavam ali trabalhando para colher o seu grão, e depois da colheita tinham festas, era momento de festa. Então, se ele não fosse uma pessoa importante, não ia ter muita gente no velório dele. Então assim, eu já tenho muito trabalho com a minha colheita, eu tenho que me preparar para ter uma festa depois para ir. Não dá tempo de eu perder tempo de ir no velório dele. Só que muita gente se reuniu para ir no velório desse homem, e o grupo se juntou, uma comitiva de pessoas. E os lugares onde as pessoas eram enterradas eram na parte de fora da cidade, não era dentro dos muros, era fora. Então eles saem de dentro da cidade, vão para a parte de fora e vão levando ali o cortejo fúnebre para poder enterrar aquele moço. Quando chega lá, no local onde estão os túmulos, estão as sepulturas, uma das pessoas do cortejo ali, uma das pessoas que estavam acompanhando o sepultamento, ela olha de longe e vê um grupo de inimigos. Pela época do ano e pela forma talvez de vestir, pela forma de se organizar, ele logo identifica que eram os moabitas, que estavam vindo para saquear Israel, que estavam vindo para poder roubar as colheitas. Aí o que aquelas pessoas fizeram? Falaram assim: agora, o que adianta eu ficar aqui velando esse homem que já morreu mesmo? Agora a minha colheita está viva, a minha família está viva, eu preciso cuidar dos meus próprios interesses. Sabe o que fizeram com o homem? Interromperam o velório dele, acharam a cova mais próxima que estava aberta, jogaram o corpo daquele homem dentro daquela cova. Não se sabe se era uma cova dessas como cavernas escavadas na rocha, eles só empurraram a pedra e jogaram ele lá dentro, ou se era uma cova, realmente uma sepultura cavada na terra. Mas eles jogam o corpo do homem nesta sepultura, nesta cova, e vão embora, cada um para a sua própria vida, e deixam aquele homem que estava morto, o corpo, o cadáver dele, caído dentro daquela cova. Pastor, eu não estou entendendo. Deus tem algo tremendo para falar para mim e para você. Você sabia, irmãos, que tem momentos que a gente sente que a gente precisa da ajuda das pessoas, mas as pessoas nos abandonam e deixam a gente sozinho, e vai cada um para a sua vida. Sabe por quê? Porque a sua luta, ela é sua. E cada um tem as suas próprias guerras para lutar. Enquanto não atrapalha muito, as pessoas estão com você. Mas quando o calo dele aperta, quando o calo dela aperta, cada um olha para o seu próprio umbigo, para as suas próprias necessidades. E as pessoas que estavam até começaram acompanhando ele, viraram as costas, jogaram. Ninguém lembrou, talvez no meio daquele grupo tivessem pessoas que já tivessem recebido um pão que ele deu. Talvez no meio daquele grupo tivessem pessoas que tinham tomado a água que ele ofereceu em outro momento. Talvez, irmãos, a gente espera que as pessoas se lembrem do pão que a gente deu para eles, da água que a gente ofereceu para eles, e espera que no momento da nossa necessidade eles vão se lembrar, mas as pessoas esquecem daquilo que você fez, as pessoas esquecem do bem que receber, mas Deus, Ele não esquece daquilo que Ele fez. O homem esquece, a mulher esquece, as pessoas apagam, mas no memorial de Deus está anotado tudo aquilo que você tem plantado, tudo aquilo que você tem feito. Os homens podem esquecer, as mulheres podem não reconhecer, mas há um Deus que está cuidando, e que tem. Talvez tenha pessoas olhando para mim, para você, dizendo assim: ó, esse aí já morreu, esse aí já foi. Esse aí não tem mais jeito, não. Essa
família, isso aí não vai recuperar nunca mais. Se aí desviou, não vai voltar nunca mais. Esse aí é o ministério mesmo, isso aí já postei, já tentei, não adianta mais. As pessoas às vezes desistem, mas Deus não desiste de nós. Deus está pegando na mão de quem esta noite. Deus está dizendo assim: não existe caso perdido para mim, não existe situação impossível para mim. Eu sou o Deus do impossível. As pessoas podem te jogar em qualquer lugar, podem te abandonar em qualquer lugar, mas Deus faz daquele lugar um ambiente de milagres. Os homens da Babilônia acharam que a fornalha era o pior lugar para Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Deus fez daquele lugar um lugar de milagres. E a gente nem saberia que esses 3 homens existiram se não fosse a fornalha de fogo ardente. Quem lançou eles lá, lançou para os destruir, mas Deus transformou a fornalha num lugar para os exaltar. Lançam Daniel na cova dos leões, lançaram para o destruir, mas Deus faz ele sair da cova para se assentar entre os governadores. Os irmãos José jogam ele na cisterna e Potifar joga ele na prisão para o destruir, mas Deus tira ele da cisterna, tira ele da prisão e coloca como governador, porque Deus pega aquilo que parece derrota e transforma em vitória. Vamos jogar ele em qualquer cova, vamos jogar ele no primeiro lugar que a gente achar e jogar. Só que aquele lugar era a cova do profeta Eliseu. E Eliseu estava ali, só os ossos dele sepultados. E quando aquele cadáver daquele homem entra em contato, toca, se encontra com o corpo do profeta morto, Deus opera um grande milagre. Aleluia! Quero lançar profecia para 2 grupos de pessoas aqui nessa noite. Se você acha que você é um pequeno ou uma pequena, abandonado ou abandonada, e entrou aqui se sentindo morto, acabado, basta um toque para Deus te ressuscitar. Deus vai levantar pequenos, anônimos, desconhecidos para fazer grandes coisas. Mas se você tem um chamado, se você sabe que Deus tem algo na tua vida, você fala assim: eu sou profeta, eu sou levita, eu sou pregador, mas eu estou morto, meu ministério acabou. Deus fala: ainda que pareça morto, eu ainda posso usar para fazer tudo. Sabe por quê? Porque o poder não vem de você, não está em você, está no Deus que te chamou, que te levantou, que te capacitou e que continua te capacitando. Deus manda dizer assim: hoje vai ter milagre, eu vou fazer milagre na vida de um, mas este ano Deus vai fazer algo. Você aguenta mais 5 minutos? Só mais 5. Depois no final a gente vai louvar. Mas só mais 5 minutos. Olha que tremendo. Quando o corpo daquele homem se encontra com o cadáver de Eliseu, toca no cadáver de Eliseu, o homem se levanta. Imagina o susto do homem. Ele tinha morrido. Mas sabe que ele morreu em casa, morreu no quarto, morreu em algum lugar. De repente, quando ele acorda, dentro de um túmulo, de uma sepultura, ele levanta, olha de um lado, vê os moabitas, vê os amigos dele tudo correndo, todo mundo indo embora, deixando ele lá. Ele não estava entendendo, mas eu creio, irmãos, que passou o tempo, ele levantou, olhou a situação, falou: eu morri,
tentaram me matar, e parece que conseguiram, mas Deus não tinha posto o ponto final na história, era só uma vida. Deus não tinha encerrado o livro, Deus ainda tinha páginas para escrever, e por isso Deus me levantou de e eu ficar aqui dentro desse túmulo não, porque o túmulo foi só um lugar para receber milagre. Eu vou sair daqui, eu vou voltar para a cidade, e eu vou contar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem operado, aquilo que Deus tem executado na minha vida. E os estudiosos contam que este homem volta para a cidade, e quando ele volta, imagina o susto de todo mundo. O homem tinha saído morto, mas voltou vivo. Olha o seu irmão, fala assim para ele: você vai voltar vivo hoje. Vai ter novidade quando você chegar em casa. Vai ter novidade para contar quando chegar em casa. Vivo. E a notícia do milagre se espalha, e o rei Jeoás toma conhecimento do que aconteceu. E aí é que vem o mistério de Deus. Quando o rei toma conhecimento do que aconteceu, sabe o que o rei Jeoás fala? Eu achava que Eliseu havia profetizado vitórias na minha vida, mas quando Eliseu morre, eu achava que as promessas de Deus haviam morrido com Eliseu. Meu Deus! Mas quando Deus ressuscita este homem, em contato com os ossos de Eliseu, eu consigo entender que Eliseu pode ter morrido, mas o milagre e a promessa continuam viva e não vai morrer jamais. Você tem que entender uma coisa: Deus permitiu que este homem morresse, para que ele fosse ressuscitado e as pessoas entendessem que não era sobre Eliseu, era sobre o Deus de Eliseu, e que este Deus mantinha as promessas de pé. E assim é na tua vida. Tem processo que você passa e você não entende por quê. Você fala: Senhor, eu só estou aqui entregando água, entregando pãozinho na porta da cidade, com tanta gente para morrer, porque eu não eu, porque Deus quer te usar para viver experiências sobrenaturais, para viver coisas grandes. Só que o processo do milagre, irmãos, ele primeiro implica em dor, para depois trazer a vitória. Todo mundo fica feliz quando vê Daniel saindo da cova, mas imagina para entrar na cova. Todo mundo glorifica quando Davi derruba o gigante, mas e para catar 5 pedrinhas na beira do riacho, pegar fundo e enfrentar um homem quase 3 metros de altura? Todo mundo acha lindo quando Abraão levanta o machado e o anjo fala assim: mão, Abraão, não faça sal. E ele desce com seu filho feliz. Mas e para colocar o menino sobre o altar, prender ele e levantar o machado? A gente quer ver o final do milagre, mas às vezes não quer passar pelo milagre. A gente quer ressuscitar, mas não quer morrer primeiro. Não tem como ressuscitar se não morrer primeiro. Não tem como viver grandes experiências se não passar pelo processo primeiro. Se Deus nos perguntasse, ninguém ia querer passar pelo processo. Por isso que Ele não pergunta, Ele coloca a gente no processo. A gente passa, a gente chora, a gente reclama, a gente acha que vai morrer, a gente acha que não vai acontecer nada, e de repente Deus se manifesta e Ele levanta e coloca. Talvez o seu 2024 foi o 2024 dos processos, mas o 2025 é o 2025 da ressurreição. O momento de se levantar e de contar o seu testemunho, e do seu testemunho impactar muitas pessoas. Eu tinha mais um monte de coisa para falar, mas o tempo já foi. E eu não quero mais falar, eu quero só adorar agora. Porque eu acredito no Deus que já nos ressuscitou, e se Ele ressuscitou, a gente tem que louvar e adorar o nome dele. Quem quer louvar e adorar o Senhor?